2 semanas atrás, eu fui fazer uma visita para uma senhora muito querida, viúva, que teve um relacionamento difícil e muitos filhos, mas sempre teve problema com, assim, a vida do marido e tal. As coisas hoje são muito comuns, né, no meio da sociedade, aquela coisa da intranquilidade. Foi sempre casada com o mesmo homem, mas sempre com muita perturbação na cabeça, se é que você me entende. Então, sofrendo demais, aquela inconstância, e vai dormir com um barulho desse. E aí, quando eu entrei na casa dela, ela é uma mulher muito temente a Deus, temente assim, e temente dentro daquilo que são as limitações dela. Uma mulher temente, mas que foi ensinada muitas vezes a querer resolver tudo na base do quê? Da religiosidade. Sincera. Não estou dizendo que essa mulher é insincera, não, verdadeira, sincera, fazendo o melhor dela como mãe de família. E agora, sozinha, viúva, já de idade, com algum patrimônio, percebendo a luta dos filhos, os casamentos, netos, e aí a coisa vai só ficando mais difícil. Alguém está entendendo o que estou falando? Não, porque hoje em dia você vai olhando assim, e aí aquilo vai, se já está difícil na relação direta, na primeira geração que são os filhos, na terceira ou quarta geração, aí eu vou te falar uma coisa, tem gente já pedindo para morrer, para não ver a desgraceira. Eu entrei dentro da casa dela, sentei com ela e falei assim para ela: o que está no seu coração? A senhora falou que queria encontrar comigo, para a gente ter uma conversa. E o que está no seu coração? Ela abriu a conversa dizendo assim: pastor, existe karma familiar? Existe uma maldição familiar? Um karma? Eu falei: por que você está me perguntando isso? Ela falou assim: porque uma vez uma tataravó, sei lá, uma mulher lá muito magoada, muito ferida no casamento dela, da nossa família, ela disse assim que nenhum homem da nossa família ia prestar. Nenhum homem da nossa família ia prestar. Que todos os homens da nossa família iam ser vagabundo. Existe karma familiar? Eu falei: minha irmã, diz uma coisa para a senhora. O sacrifício de Cristo, Cristo se fez maldição por nós. E o sacrifício puro, imaculado, Jesus é aquele que de forma imaculada, ele é aquele que sem pecado deu a vida dele para perdão de todos os nossos pecados. O perdão de todos os pecados da humanidade já foram perdoados. Ninguém está pagando o pecado de ninguém. Não há maldição sobre quem quer que seja, porque Cristo se fez maldição por nós. Você vai lá, depois você vai meditar em Gálatas, no capítulo 3, e ele diz: aquilo que a lei não podia fazer por nós, Cristo fez na cruz, oferecendo sangue inocente para perdão de todos os pecados. Então o pecado de toda a humanidade já foi perdoado. E não se iluda, o pecado de quem reza e de quem não reza, de quem crê e de quem não crê, de quem se arrependeu e de quem não se arrependeu, está perdoado. O problema da humanidade, o grande problema da humanidade, não é o pecado de cada um. O grande problema da humanidade é a nossa ignorância a respeito da vontade de Deus. Então eu disse assim para ela, falei: irmã, não há um karma familiar, não há uma maldição familiar. O que a sua tataravó falou lá é o que está na Bíblia. Não é só os maridos da sua família que não prestam, são todos. Entendeu? Não nasce marido bom, só nasce marido que não presta. Não nasce mulher boa, só nasce mulher que não presta. Entendeu? Agora, Cristo removeu a maldição. Que maldição? A maldição da gente ficar escravo a essa condição pecadora, porque nasce todo mundo pecador. Ninguém nasce com boa vontade, só nasce interesseiro. Não nasce gente com boa vontade, só nasce, gente, explicar. Se nascer uma criança hoje lá, tal, ela não é Jesus, ela é filha de homem pecador. Essa criança, ela nasce interesseira, ela é interesseira, ela é bonitinha, ela é gostosinha, entendeu? Mas ela é interesseira,
Essa criancinha lá, você não tem noção, se ela não for ensinada, na verdade, ela é o bicho, ela é docinho, ela é tal, e quanto mais docinha ela for, mais perigosa ela é, entendeu? Que ela engana mais fácil. Entendeu, irmão? Então essa mulher não falou lá uma coisa, não, ela falou. Aí eu falei para essa irmã lá, falei, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Não existe karma familiar. O que existe é um homem preguiçoso, distraído, sem vergonha, que não quer buscar a verdade em favor da sua família. Sabe qual é o nosso problema, amado? É que nós somos preguiçosos, sem vergonha, distraído, desatento, e não queremos buscar a verdade para a nossa vida. Depois, quando alguma coisa dá errado, nós temos que pôr a culpa ou em Deus ou no capeta. Ou foi Deus que não abençoou, ou foi o capeta que amaldiçoou. Então eu falei uma coisa para ela, falei, irmã, se existe maldição familiar, então para de buscar a Deus e vai buscar o capeta, porque foi ele que venceu. Se a maldição pode prevalecer sobre a bênção, então o que deu certo foi o diabo, não foi Jesus. Se a oferta de sacrifício de Jesus não foi espontânea e voluntária, então quem venceu foi o diabo. Não, aquela oferta foi espontânea e voluntária para mostrar para nós que aquele que ama o Senhor e anda segundo a sua vontade não está debaixo de maldição alguma. O nosso problema é que nós não queremos enfrentar nossa distração, nós não queremos enfrentar nossa indisciplina, nós não queremos enfrentar, amado, nossa ignorância. Então Paulo vem aqui e diz assim, olhe atentamente da forma como você está andando. Ele diz aqui no capítulo 5, presta atenção na maneira com que você vem vivendo a sua vida, para que ninguém engane você com palavras persuasivas, porque você não é mais filho da ira, você é filho da obediência. Então, em nome de Cristo Jesus, não culpe Deus nem o capeta pelo que está acontecendo na sua casa. Se as coisas não estão caminhando, se eu não estou encontrando condições de enfrentar a quantidade de problemas que estão à minha volta, é por distração, é porque eu não quero me dedicar a meditar na palavra de Deus, não quero aprender, não quero viver o processo, quero resolver tudo de maneira imediata e religiosa. E não estou entendendo que eu tenho que me preparar para a vida, porque estou no meio do mundo sem o menor escrúpulo. Não é porque você frequenta uma reunião religiosa que o mundo vai ter escrúpulo em relação aos seus filhos. Vai tratá-los melhor. Vai ter pena deles. Pelo contrário, quanto mais compromisso você tiver com a verdade, tanto mais as pessoas vão querer destruir você. Quanto mais você tiver compromisso com a verdade, tanto mais você vai ser um incômodo. Porque através da sua vida as pessoas vão entender que é uma questão de responsabilidade, de compromisso e não de religião. E ninguém quer isso. Todo mundo quer resolver religiosamente. Todo mundo quer resolver em 1 hora de culto. Está me entendendo isso ou não, amados? Então é enfrentamento. Então o que existe? Homem amaldiçoado? Não existe, é homem distraído. Distraído porque não quer prestar atenção, não quer gastar tempo, não quer se voltar para Deus, não quer ouvir, não quer aprender, não quer viver o processo, não quer sofrer as angústias e agonia de um processo de submissão e aprendizado. Existe família maldita, não existe família preguiçosa e distraída, que quer viver a vida do jeito que quer, passar a semana larga e depois, em 2, 3 horas de culto, resolver isso de forma religiosa. Não tem nada que dê jeito para uma situação dessa. Amém, irmãos? E eu não estou nervoso. Eu estou angustiado. Angustiado de ver que as pessoas estão distraídas. Displicentes. Não querem ser bons alunos de Deus, não querem prestar atenção, não querem sofrer o processo do enfrentamento. Ele está dizendo o seguinte, você mentia? Mentia, então não minta mais, agora fale a verdade. Você roubava? Roubava.
Era desonesto no negócio, corrupto, assinava um trem que não podia ter assinado. Para com isso. E agora vai trabalhar. Trabalhar para quê? Ele está dizendo aqui, trabalhar para ter recursos, não para ficar se autoprotegendo com o seu recurso, mas para você ter condição de ajudar as pessoas, ser relevante, ter o que como abençoar a gente, de modo que se alguém precisar de você, você tem condição de ajudar essa pessoa, pelo amor de Deus. Mas hoje não, as pessoas querem enriquecer para acumular, e não para ser relevante, e não para ter as condições de ajudar as pessoas nas dificuldades delas. Mentem por causa de qualquer coisa para vender uma imagem daquilo que não são. Fale a verdade. Você tem angústia? Fale a verdade. Você está sofrendo? Fale a verdade. Você está se sentindo impotente? Fale a verdade. Procura ajuda. Fala com seus amigos. Entende como é que funciona. Mas não busque um nicho, um reduto, uma caverna religiosa na qual você se esconde e fica lá dentro, fechado, esperando que Deus e o diabo lá fora se degradiem para você sair e ver qual foi que venceu. A luta é nossa, o processo é nosso, a angústia é nossa, o enfrentamento é nosso. Então sai da sua distração. Para de ser uma pessoa distraída, para de ser uma pessoa preguiçosa. E vamos trabalhar isso, vamos enfrentar, vamos meditar, vamos ensinar uns para os outros, vamos ter agenda, vamos conversar sobre essas questões. Amém, amados? Ele está falando, vede prudentemente, olha de maneira mais diligente. O que está faltando para o mundo hoje? Bênção de Deus, nunca faltou. Está faltando o quê? Diligência, atenção. A maioria dos homens que eu converso são tudo distraídos. Criaram um problema em 20 anos de relacionamento e agora quer resolver com uma semana, e se Deus passar de 2 meses, Deus está demorando a resposta. Ah, pastor, eu tenho que falar tanto com Deus, mas parece que Deus não está demorando a resposta. Que demora na resposta, rapaz? Para montar essa bagunça levou 20 anos. 20 anos de distração, 20 anos de negligência, 20 anos de ignorância, 20 anos de desobediência. Agora sim, sabe qual é o milagre? É que a gente não morreu. Então desfruta o milagre. Você está vivo para enfrentar. E sabe qual é o processo? Transformação no entendimento, obediência, vida com Deus, atenção, trabalho, diligência, dedicação, disciplina. É esse o processo. Glória a Deus. Quem está procurando milagre? Então eu vou te falar qual é o milagre. Você podia estar morto e não está, porque outros no meio do caminho já morreram. Você está aqui vivo para ouvir isso? Então não receba isso como uma palavra pesada. Fala, hoje lá na nossa reunião eu escutei a palavra mais leve que eu podia ter escutado da minha vida, que removeu de mim todo o peso. Peso do quê? Da minha distração, da minha negligência, da minha indisciplina. Porque estava pesado. Sabe por que estava pesado? Porque eu era negligente, distraído, voraz, ambicioso. E graças a Deus esse peso está sendo tirado, porque agora eu estou lúcido, estou iluminado, meu entendimento está transformado e eu estou preparado para enfrentar isso. Tem irmãos junto comigo que estão preparados para enfrentar isso. E nós vamos agarrar e vamos vencer. Glória a Deus, amados. E não há nada nesse mundo que será capaz de resistir você. Não há nenhum plano armado lá no conselho mais poderoso do inferno, nem toda maldição do mundo será capaz de destruir sua vida. Porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus e foram justificados na fé de Cristo Jesus. Nunca mais pense você que você está debaixo de maldição. Nunca mais ninguém vai fazer você pensar que porque na história da sua família todo casamento foi desgraçado por isso ou aquilo, que o seu também tem que ser. Porque se continua sendo, é porque tem alguém aí que ainda não quis prestar atenção e levar a sério as coisas com Deus, como ela vem na história. Se é uma tradição de fracasso, de casamento desfeito, de vida bagunçada, é porque a vida continua sendo vivida por pessoas o quê? Negligentes, distraídas e gananciosas. Porque a promessa de Deus para isso tudo ser diferente está aqui. E o caminho para vencer toda essa realidade que nos permeia e nos rodeia está aqui.
Amém? Ele é poderoso. Meu Deus do céu, olhar para aquela senhora, 80 anos de idade, gastou a vida dela em reza, em devoção, comendo hóstia, olhar para ela e ela, no fim da vida dela, perguntar: pastor, pelo amor de Deus, minha casa está debaixo de maldição? E os filhos dela tudo sentados na sala. Eu falei: não, minha irmã, sua casa anda distraída, porque aqui está cheio de gente vivendo a vida displicentemente, achando que a sua reza é que tem que resolver tudo isso. Aqui não tem ninguém maldito, não. Aqui tem gente distraída, irresponsável e negligente. É só todo mundo aqui levar Deus a sério, que essa coisa toda aqui muda de figura. Glória a Deus, irmão. Aleluia.